Estamos de volta com o programa Acontece aqui pela RDC TV. Se você começou a nos assistir agora, não tem problema. Você pode entrar lá no Facebook da RDC TV ou no meu Facebook ali, que o programa completo fica lá. No bloco anterior, a gente estava comentando sobre a questão do suicídio. Foi lançado agora em setembro aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a campanha Setembro Amarelo, que vai se estender até janeiro, né? Uma campanha justamente visando a prevenção do suicídio. E como eu falava no bloco anterior, tem categorias, tem profissionais que são realmente mais sensíveis a esse tipo de problema e muitas vezes a gente não fala. Por isso eu estou aqui com o coronel da Brigada Militar, Marcos Paulo Beck. Coronel, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Nós agradecemos. O coronel é presidente da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, né, coronel? Perfeito, exatamente. E, infelizmente, a Brigada tem esse tipo de problema, né? Tem. As polícias militares, de uma maneira geral, e a Brigada mais profundamente, das estatísticas que deram, até cumprimento o Rotary Club por estar fazendo essa campanha. Eu lembro a secretária da Educação, da Saúde, que falou ali, que ela se lembre que a Brigada faz parte do público gaúcho, né? É quem tem o maior índice de suicídio. O índice de suicídio é o dobro, proporcionalmente, do índice do Rio Grande do Sul. E o do Rio Grande do Sul é o dobro. É o dobro do índice do Brasil. Coronel. Então, nós lançamos essa campanha, a primeira a lançar no começo de agosto, e gostaríamos também que a Secretaria da Saúde e as entidades olhassem também a Brigada, que é uma corporação que presta serviço diuturnamente, oferece a vida, é a única que oferece a vida dos seus soldados na defesa do gaúcho. E lembrar ao governo, à secretária, que investimento, segurança é investimento e não gasto. Com certeza. E que nós temos que investir. A perda de homens não é só uma perda para a comunidade, é uma perda profunda no ente público chamado Estado. Com certeza. E a gente fez aqui, vou mostrar aqui, a gente preparou um vídeo para mostrar da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, que fala justamente, mostra bem essa questão, inclusive com testemunhos de familiares de pessoas, né, que perderam entes queridos por esse problema, pelo suicídio. Vamos conferir. O policial militar, Miguel, era agressivo. Em casa, brincava de roleta russa em frente da mulher e dos filhos. Um dia, se matou no banheiro com a própria arma. João era extrovertido. Pertencia ao batalhão de choque. Separado e com problemas, se suicidou dentro da unidade aos 32 anos. Regina tinha 27 anos. Era solteira e morava sozinha. O sonho dela era entrar para a polícia militar. Se matou com um tiro na cabeça dentro da própria casa. Os nomes são fictícios, mas as histórias são reais. Estão contadas na publicação intitulada Por que os policiais se matam? Um dos mais completos diagnósticos sobre o problema do suicídio na Polícia Militar do Rio de Janeiro. Resultado de uma investigação feita pelo Grupo de Estudo e Pesquisa em Suicídio e Prevenção da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. No Rio Grande do Sul, a situação é ainda pior. São registrados 10 suicídios para cada 100 mil habitantes, o dobro da taxa nacional. Dos 20 municípios brasileiros que têm os mais altos índices, 11 são gaúchos. Especializada em psiquiatria e saúde e com vários artigos divulgados em congressos, o psiquiatra gaúcho Luiz Coronel destaca os problemas que podem surgir nas profissões que lidam com a violência. Quem trabalha no dia a dia com ameaças de morte, com violências, seja em que área for, militar, civil, UTI, pronto-socorro, em zonas conflagradas, quem lida com as violências essas que afetam a vida de modo significativo, a existência, pode desenvolver um quadro traumático. A pessoa adoece, entre aspas, desenvolve um quadro de ansiedade, depressão e outros sintomas, né, que estão na origem de muitos suicídios. O irmão da advogada Silvana Dil Krug foi um destes casos. Foi o pior dia da minha vida. O capitão da Brigada Militar, Gederson Dil, de 39 anos,
era casado e tinha 3 filhos. Entrou como soldado e chegou a atingir cargos de comando dentro da Brigada Militar. Um certo dia, o capitão, acompanhado de um policial, se deslocou da Escola de Formação e Especialização de Soldados em Montenegro para um município vizinho numa viatura discreta. Ao estacionar o carro, o capitão desembarcou, caminhou 4 metros e disparou contra a própria cabeça no estacionamento de uma empresa. Meu irmão era apaixonado pela família dele, apaixonado pelos 3 filhos. Tinha um filho com 4 anos, 5 anos e uma filha de 9 anos na época, então era o amor da vida deles. E a esposa dele também, a Ju. Então eu acho que faltou um olhar mais humano pelo comando dele, pela própria instituição de estar lá. É preciso mudar isso. É preciso que seja feita alguma avaliação para que isso não ocorra mais. Porque a pessoa entra lá, e aí, qual é a avaliação que tu tem? Quem disse que tu tá apto? Tu fez uma aptidão quando tu entrou na brigada. E aí, depois? Tu sabe se tu tá apto, se tu continua com a mesma saúde mental. É muito difícil não ter ele aqui mais. É bem difícil. A morte do capitão Gil surpreendeu a família dele e gerou comoção entre os policiais militares. Era um cara fantástico, um grande amigo que eu tinha, um grande parceiro, né? Uma visão privilegiada da instituição. Era um cara que faz falta. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a cada ano são registrados 800 mil suicídios, o equivalente a uma morte a cada 40 segundos. Um problema que vem crescendo em ritmo acelerado, principalmente dentro da polícia, e que parece difícil de ser superado. Uma pesquisa feita em 2015 pelo Grupo de Estudo e Pesquisa em Suicídio e Prevenção de São Paulo revelou números assustadores. O grupo entrevistou 18.007 policiais de diversas instituições de todo o país. Desse total, 3.225 já haviam cogitado se matar e 650 chegaram a tentar suicídio. Daqueles que tentaram se matar, 43,8% não contaram a ninguém. O suicídio mata mais policiais do que os confrontos em serviço. O grande problema é que a maioria dos policiais brasileiros, 80% deles, não se sentem reconhecidos pela sociedade, nem por seus superiores. O cotidiano de rigidez da hierarquia e a intimidação são outros agravantes. Para muitos policiais, uma guerra silenciosa contra inimigos invisíveis e perigosos. O estresse, o medo e a angústia. Estes fatores estão ligados à violência vivida pelos policiais no cotidiano da profissão. É quando ele fica suficientemente adoecido, vamos chamar essa expressão, pela violência do dia a dia. Quem sai diariamente para combater a criminalidade, para manter a segurança da sociedade, então isso vai traumatizando a pessoa. Hoje eu escapei, amanhã não, quem sabe amanhã, e aí que vai ser da minha família, aí que vai ser dos meus filhos, sabe como é? Vai se juntando, isso vai traumatizando, isso vai machucando, entre aspas, vai ferindo, a pessoa vai adoecendo. Essa é uma patologia, uma das patologias ligadas às violências. Vou sair vivo, não vou sair vivo, atender quem está morrendo, quem não está, quem foi, enfim, quem lida com a vida e a morte diariamente. O médico destaca que a psiquiatria norte-americana diagnosticou recentemente uma patologia entre as pessoas que trabalham com a vida e a morte, a chamada traumatização vicária, uma doença nova que sempre existiu nos quartéis, delegacias e hospitais, mas que só agora está sendo levada a sério. E os sinais da doença são visíveis. É a alteração de comportamento significativa, a pessoa deixa de ser quem era, passa a apresentar esses sintomas subjetivos, ansiedade, ideação distorcida, autodestrutiva,
ideias de culpa, ideias de, enfim, suicidas, né? Perturba o sono, a alimentação, enfim, interfere na vida diária da pessoa. Se nada for feito, até de uma solução definitiva como o suicídio. Tabu nas forças de segurança, a depressão nos quartéis e nas delegacias é mais associada à fragilidade do que tratada como doença. Por isso, dentro das corporações, é difícil verbalizar este sentimento. Eu acredito que isso é um mal humano da atualidade, sabe? A gente não presta atenção nas pessoas que estão ao nosso lado. A gente não se importa. E se a gente vê, a gente finge que não vê. O servidor dá sinal, né? A gente precisa só estar atento aos sinais. Ele sempre vai, de uma forma ou de outra, se comunicar pedindo ajuda, né? Às vezes até insistindo em transgredir, né? Com muitas transgressões ele está ali pedindo ajuda, ele está dizendo que ele não está bem, que ele precisa de ajuda. Então a gente precisa ter esse cuidado, né? De não tratar ele como simplesmente à margem, né? da nossa tropa. Não, ele está querendo se comunicar. Conversa com ele para saber o que está acontecendo, né? Para que a gente possa retomar a condição dele e fazer ele... E muitas vezes também encaminhá-lo ao setor adequado, né? Que é a nossa biopsicossocial. E foi justamente o estresse que serviu de tema do trabalho de conclusão do Capitão Gil na Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Soldados. Ali nesse trabalho dele, ele fala bem de como trabalhar esses traumas do estresse, o que fazer. O trabalho de conclusão dele. Da academia dele ali. Ele aponta, na verdade, soluções. Para combater o estresse dentro da corporação. Exatamente. Ele fez um trabalho, está lá engavetado, resultou na morte dele. No ano passado, o Hospital da Brigada Militar ampliou as ações de prevenção e de atenção à saúde mental. Agora, a cada 2 anos, todo militar é submetido a uma bateria de exames para tentar diagnosticar qualquer alteração no seu quadro de saúde. Se a gente identifica que existe algum tipo de risco, como por exemplo o risco de suicídio, né, a gente indica a hospitalização. E o objetivo da hospitalização seria um cuidado contínuo, né? Tirar essa responsabilidade da família, né, de vigiar o risco. E aí nós vamos então cuidar do paciente até que esse risco seja esbatido. Aí o paciente recebe alta. Para os casos menos graves, mas que requerem acompanhamento, o HBM dispõe de um serviço de atendimento psicológico. Visando o estabelecimento daquela condição aguda e preparando para retorno ao serviço, quando há afastamento ou outras questões. O Major Tiago, do Corpo de Bombeiros, foi um dos que se beneficiou com esse tipo de atendimento. A irmã se suicidou e ele mesmo decidiu fazer a ocorrência por se tratar de alguém da sua família. Sensibilizado com a situação, o comandante do Major o encaminhou ao HBM para fazer um acompanhamento psicológico. Que acabou me auxiliando muito no relacionamento com o fato. E o resultado disso qual foi, Major? Foi muito salutar, em questão de... Primeiro, para manter um equilíbrio, digamos assim, profissional e pessoal, né? E para também diminuir eventual prejuízos pessoais e profissionais decorrentes do fato. As instituições e as corporações, elas têm alguma estrutura já. O que falta talvez seja as pessoas se darem conta de que isso é importante. As pessoas que gerenciam, as pessoas que fazem parte, as pessoas que estão lá estarem mais atentas. Acho que falta é um prestar atenção no outro. Está muito efêmero, é muita rede social, é muita comunicação ágil, sabe? É muito rótulo, é muita imagem e pouco conteúdo, pouca densidade. Acho que está faltando densidade nas relações, ou seja, eu começar a me importar com o outro e prestar atenção. De olho na prevenção, a deputada gaúcha Franciane Bayer, que preside a Comissão Parlamentar de Combate ao Suicídio, protocolou um projeto de lei complementar que altera o programa de incentivo no aparelhamento da segurança pública.
O objetivo é o de destinar recursos para a prevenção e tratamento das doenças mentais dos servidores da segurança pública. Não adianta eu ter o melhor equipamento, a melhor tecnologia, se a pessoa ali, o agente, ele não está 100% na sua saúde mental. E hoje a gente não vê programas efetivos que tratem da saúde mental, por isso é de extrema importância esse recurso, onde a gente vai poder criar programas de prevenção com recurso tratando do psicológico, da saúde mental do servidor da segurança. Preocupada com os altos índices de suicídios entre militares, a direção da Associação dos Oficiais da Brigada Militar decidiu lançar uma cartilha de prevenção ao suicídio que será distribuída a todos os integrantes da corporação. Para que todos, em todos os níveis, possam ler essa cartilha, compreender a mensagem dela e, mais do que compreender, muitas vezes um companheiro, quando ler essa cartilha, ele vai se identificar com alguns sintomas que ali são apontados. E vai ver exatamente, vendo esses sintomas, que ele tem que tomar medidas para não ser uma vítima, um alvo triste dessa estatística do suicídio. E para quem perdeu um filho de 18 anos num acidente de trânsito e transformou a própria dor em esperança para milhares de pessoas, um pedido de socorro pode vir por meio de um gesto, um olhar, uma súplica. É estender a mão, às vezes uma conversa pode ajudar a evitar um ato desses, né? Eu não diria que sempre é assim, mas às vezes uma conversa, ouvir essas pessoas, né? E às vezes é uma pessoa que tu não imagina que possa ter, uma pessoa alegre, divertida, e daqui a pouco ela te lança um pedido de socorro, às vezes por uma frase, né? A gente prestar mais atenção no outro é difícil, né? Cada um hoje está muito focado em si, as redes sociais não tão sociais assim, porque às vezes nas redes sociais a gente até vê pedidos assim, né? Então, eu acho que é o prestar atenção no outro, é empatia, né? Se colocar no lugar do outro e não julgar muitas vezes, né? Ah, mas tu tem tudo, a tua vida é boa, a tua família, os teus pais, a tua esposa. E não é por aí, né? Não é julgar, é ter empatia, se colocar no lugar do outro. Coronel, realmente parabéns pela produção do vídeo, trata de uma maneira até, às vezes, triste, impactante, mas tem que ser tratado dessa maneira. A Brigada Militar não sabia que sofria tanto com esse mal, com esse problema, Coronel. É um mal que vem nos assolando aí. Nós perdemos, para as pessoas terem uma ideia. Esse ano nós perdemos em confronto com os bandidos diretamente 5 policiais e militares, né? Uma tristeza, uma lástima, uma perda não para a Brigada, mas para todo o Rio Grande do Sul. Toda a sociedade. E nós perdemos mais pessoas por suicídio do que exatamente no enfrentamento ao crime. Claro que muitos desses suicídios por enfrentamento ao crime, pela pressão que o homem vai recebendo, pela falta de apoio da sociedade, sim. Nós temos feito pesquisa, o problema do reconhecimento é uma coisa extremamente importante, pelo terrorismo que os governos fazem, atrasando o salário, parcelando, ameaçando de não poder pagar. Então, tudo isso aí vai impactando. A situação do soldado morando normalmente onde o crime organizado tem ganhado espaço, porque na medida que nós temos um efetivo mínimo, que os estados deixaram de completar os efetivos, isso há que haver uma responsabilização, porque o crime organizado cresceu na medida que o Estado não repôs o efetivo. Nós temos hoje menos da metade do efetivo que nós tínhamos nos anos 90, com praticamente o dobro da população do Rio Grande. Nós tínhamos 180 municípios, temos 497. Essa pressão, o homem se desdobrando, se dando cada vez mais para o Estado, cada vez correndo mais risco, cada vez o homem enfrentando situações, porque o inimigo não é só o bandido. O inimigo está muitas vezes do nosso lado. Eu digo que é inimigo, as pessoas podem não gostar e ficarem brabas, mas é a realidade e eu não vou esconder. Eu não sou político buscando votos, eu busco defender o soldado da Brigada. Por exemplo, outro dia os soldados apreenderam uma carga de 4,5 toneladas de droga,
que vai fazer um estrago terrível na população gaúcha. Crianças nas escolas, famílias destroçadas, suicídios dentro da família, morte, vício. Os bandidos foram soltos e os soldados da brigada foram os indiciados. Ah, coronel, isso aí já dá um debate só por si só, pro Cruzando as Conversas. Nós vamos, a RDC TV vai entrar nessa campanha aqui, tá bom? Infelizmente nosso tempo está esgotado, mas nós vamos continuar nessa campanha aqui, porque os dados são incríveis, são alarmantes e a gente tem que tratar esse problema de frente. Perfeito. E a nossa Brigada Militar, a nossa valorosa Brigada Militar, tem que ser respeitada como deve. Eu gostaria, meu caro jornalista Cláudio, isso aqui é uma cartilha que nós vamos distribuir. O deputado Lara, presidente da Assembleia, pedimos a colaboração. Ele vai nos ajudar, a Assembleia, 40 mil cartilhas para nós distribuí-las, não só entre a Brigada, mas a população gaúcha, nos municípios, a toda a sociedade de uma maneira geral. E vamos trabalhar junto para essas medidas. E agradeço também a oportunidade em nome da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Muito obrigado. Coronel Marcos Paulo Beck, muito obrigado pela participação. Infelizmente, nosso tempo está esgotado, mas eu prometo, a gente vai continuar falando mais sobre esse assunto.